Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora que você vê esse vídeo e que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida. E nós estamos aqui com mais um vídeo no canal. Antes de eu trazer uma palavrazinha bem rápida para você fazer ali uma reflexão, a importância de servir a Deus, de andar com Deus, o quanto é bom andar com Deus. E nós estamos aqui em Machado, Minas Gerais, na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu quero trazer essa palavra. Mas antes de tudo mesmo, peço para você dar uma força a gente no nosso canal, se inscreva no canal se não é inscrito, compartilhe o vídeo, comente, nem que seja com um amém, com glória a Deus, mas faz um comentáriozinho, nos ajuda no vídeo e dá aquele like. Não vai custar nada para você, mas com certeza você vai estar nos ajudando. Nós estamos aqui, eu vou fazer a palavra. O barulho, aqui nós estamos diante de uma mostrar a avenida para você. Daqui eu estou nos fundos da igreja, estou próximo da igreja, mas aqui na frente você veja, nós temos uma avenida, está toda hora passando carro, passando moto, está toda hora passando pessoas, e isso pode trazer um certo barulho. Então, se na hora que estiver gravando, se for fazer algum barulho, um caminhão passa, você nos compreenda, nos entenda, porque aqui é assim. Eu estou exatamente aqui do lado da igreja. Você vê lá fora as pessoas passando, sorveteiro passando, isso passa todo dia, tá? Sorvete, carros, motos, enfim. Vazio, outros parados lá na frente, estacionamento, oficina aqui do lado da igreja, e para esses carros que são de clientes da oficina. Mas vamos à palavra de Deus, e a palavra hoje é o Salmo 84, onde o salmista é um salmo que pertence aos filhos de Corá, e eles ali é um salmo de agradecimento, um salmo que eles estão alegres de estar na presença de Deus, que nos leva à importância de estar na presença de Deus. Salmo 84, no versículo, deixa eu pegar aqui, gente, direitinho, 10, 84, 10, é isso, 84, é bem conhecido esse versículo, tem até uma canção, lembrando, tem uma canção que diz que vale mais um dia na tua presença do que uma vida inteira distante de ti, que é meio, vamos dizer, inspirada nesse versículo, né? Mais um dia na tua presença, no centro do teu querer. Vale mais um dia no centro do teu querer do que uma vida fora, distante de ti. E ele diz assim, porque vale mais, deixa eu voltar aqui para mim, eu com imagens lá com a avenida, deixa eu voltar agora aqui, isso. Então ele diz assim, porque vale mais um dia nos teus átrios do que no outro lugar mil. Preferiste a porta da casa de Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Vale mais um dia na tua presença. Vale mais um dia nos teus átrios. Átrios, nós sabemos, átrios poderia colocar hoje como uma sala de entrada, né? Em algumas casas que as pessoas têm condições e elas fazem uma sala de entrada. Aí tem casa, tem sala de tudo, né? Sala de entrada, onde recebe as visitas, e dali, naquela entrada, se dá que ali das saídas para os demais partes da casa, sala de estar, sala de TV, sala de cozinha, ou melhor, cozinha, corredores, tipo quarto, escada para quarto, se a casa tem uma parte da sala. Os átrios no templo seria também assim a entrada do templo, onde daria entrada também para o estouro, demais. Então está nos átrios de Deus,
como ele diz, vale mais, ele levando uma alegoria ao templo, era estar ali em um lugar, o exato era um lugar de oração, era um lugar onde as pessoas iriam, se reuniam para orar, para buscar a presença de Deus, para oferecer as suas ofertas a Deus, eram os átrios do templo. E logicamente que essa palavra, vamos dizer, essa ilustração com o templo, mas leva mais profundo essa mensagem, que é estar na presença de Deus, ou estar no centro da vontade de Deus, estar no lugar de adoração, não no lugar apenas físico, mas verdadeiramente na presença de Deus. Até está lembrando lá da frase da canção que diz: vale mais um dia no centro do teu querer. E o que é o centro do querer de Deus, né? O centro do querer de Deus, estar no centro do querer de Deus é estar na vontade dele, é estar nos mandamentos dele, é estar na palavra dele, porque nós temos que entender que Deus é o Criador de todas as coisas, é o nosso Criador, e Ele tem sua vontade própria como Senhor, e Ele quer que nós nos sujeitemos a essa vontade. Então nós estarmos nos átrios dele, é nós estarmos numa condição de adoradores. Jesus até disse: o Pai busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Adorar quer dizer estar envolvido com Ele, estar na presença dEle, estar fazendo a vontade dEle, estar obedecendo aquilo que Ele manda, estar vivendo uma vida harmoniosa, bem harmoniosa com aquilo que a palavra dEle diz, estar vivendo uma vida correspondente com o que Ele ensina na sua palavra. Deus nos deixou as Escrituras sagradas, porque do dia que nós nascemos nesse mundo, nós fomos ensinados como nos conduzir na vida, ensinados pelos nossos pais que nos criaram, ensinados pelas pessoas que estavam ao nosso redor, e até hoje somos ensinados, pessoas nos ensinando como nós devemos nos portar, com aquilo que nós devemos fazer, o que nós devemos defender. Às vezes principalmente as pessoas que elas defendem, elas querem que se defenda também com unhas e dentes. Mas nós temos que saber que nós temos um Criador, esse Criador é Deus. E esse Deus, ele tem o jeito dele, a maneira dele nos conduzir, nos guiar. E cabe a nós descobrir essa maneira através das Escrituras. Eu lembro, antes de Jesus, quando ele ressuscitou, antes dele subir os céus, ele reuniu os discípulos e ele abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, mostrando que não existia um ensinamento novo fora das Escrituras, tudo estava ali. As Escrituras que nós falamos é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro, vamos dizer, não é um livro a Bíblia, na verdade ela é uma biblioteca, porque são 66 livros no só livro. São vários escritores que escreveram vários livros e juntou tudo dentro de um só livro. E aqui está a vontade de Deus, aqui está a forma que Ele quer que nós venhamos nos conduzir. Por exemplo, se você não tem intimidade com a Bíblia, começa lendo o livro de Provérbios. Por que eu digo o livro de Provérbios? Logicamente, qualquer estudioso da Bíblia, qualquer talvez teólogo ou pastor te ensinaria você começar pelo Novo Testamento. E não deve ignorar mesmo não, deve estar, porque ali fala da aliança de Deus com a igreja. Então nós devemos começar ali pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ver as cartas também, e por aí vai. Mas sem ignorar o livro de Salmos e o livro de Provérbios, principalmente o livro de Provérbios. Salmos, ele é um livro, Provérbios e Salmos são livros poéticos, mas Salmos tem aquela particularidade da gente entender, da gente aprender com o povo de Deus das antigas a buscar a Deus, porque é um livro de cânticos, de oração, de adoração a Deus, mas cada cântico tem ali um ensinamento, cada palavra, cada versículo, nós temos que atentar a isso na Bíblia. Mas quando eu falo de Provérbios, porque Provérbios são conselhos
conselhos práticos para você colocar no seu dia a dia a Deus, diante de Deus, para você viver sua vida diante de Deus. Isso ali são um livro de sabedoria, são conselhos. Tem coisas, você começar a ler o livro Provérbios, olhar para a tua vida ou para a vida, você vai encontrar coisas ali que você vai dizer, poxa, isso aqui está escrito, isso aqui é tão lógico. Então eu acho que ler, sim, o Novo Testamento, mas não perca, não deixe uma boa leitura, pelo menos vamos dizer assim, um capítulo por dia do livro de Provérbios. Então, se você não tem muito costume com a Bíblia, começa a fazer isso, que você vai ver ali conselhos práticos, que é a maneira de Deus conduzir. E toda a Bíblia mas logicamente que a Bíblia tem muitas coisas que requer você buscar mais de Deus, uma compreensão maior e até buscar um acompanhamento por alguém que já pode te ajudar mais para compreender. Tem coisas que requer um estudo, mas tem os conselhos práticos ali em Provérbios, e lógico, e os evangelhos para você entender a caminhada de Jesus, o propósito dele, enfim. Toda a Bíblia é necessária, mas estou dizendo, para quem vai começar, é bom dar uma atenção a esse livro de Provérbios e, lógico, e os evangelhos. Os evangelhos para ver como foi que Jesus se portou nesse mundo, que é a maneira que ele nos ensina, a sua maneira de se portar, como nós devemos nos portar. E Provérbios, porque ali vai ter conselhos, bons conselhos mesmo, para você colocar no seu dia a dia e levar uma vida que agrade a Deus. Porque o mundo tem muitos conceitos, você mesmo tem seus conceitos, mas às vezes os nossos conceitos não estão certos e nós precisamos da direção de Deus para que possamos agradar a Ele e viver uma vida verdadeiramente abençoada, cuidada por Ele. Porque eles valem mais um dia nos teus hábitos do que no outro lugar, nos hábitos, na presença dEle, no centro do querer dEle, no centro da vontade dEle, buscando a Deus, aprendendo de Deus, porque um dia que você passa na presença de Deus, quer dizer, na vontade dEle, buscando, andando, você vai aprender muita coisa que pode te valer para uma vida inteira. E às vezes a vida inteira, em outros lugares, às vezes até lugares agradáveis, fazendo até coisas agradáveis, porque ele diz assim, olha, que vale mais um dia no teus atos que no outro lugar mil. Às vezes a pessoa, a vida inteira, você vive a vida inteira em outro lugar, fora da presença de Deus, fora da vontade de Deus, fora de uma comunhão com Deus. E você, nessa vida inteira fora, você pode adquirir tantos costumes, ou adquirir fazer tantas coisas, que algumas vão te trazer prazer, algumas vão ser agradáveis, mas às vezes vão te distanciar completamente de Deus, e às vezes sem contar que você pode trazer muita confusão para a sua vida. Às vezes a falta de uma boa palavra de Deus, de uma boa direção de Deus, de um bom conselho de Deus, vamos dizer assim, faz com que você seja atraído por um estilo de vida que pode te trazer muitos problemas para você, muitos problemas para a sua vida. E, por fim, ainda tem a eternidade, que lógico, isso aqui é uma base da gente crer, mas ela existe. Muitos vão dizer, não, depois que morreu acabou tudo mesmo, mas segundo a Bíblia Sagrada, não. Nós temos uma eternidade. Se você crê que existe o céu e que existe o inferno, se você crê que existe um Deus, então melhor ainda é você procurar ocupar o seu tempo a buscar a Deus, a buscar compreender a palavra dele. Não, mas eu já tenho uma religião. Esquece esse negócio de religião, seja ela qual for, evangélica, seja ela espírita, seja ela católica. Não é as religiões ela tem boas coisas para ensinar, ensina as pessoas, muitas das vezes, ensina que as pessoas devem cuidar das outras, as pessoas devem ser boas, deve ser uma boa pessoa, deve ser isso, deve ser aquilo, mas existe algo maior, existe um ensinamento maior que está todo na Bíblia Sagrada. E hoje que é tão fácil de você ter nas suas mãos uma Bíblia, porque mesmo que você não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia, mas você tem um celular que você pode baixar e lendo, aprendendo e de repente pegar essa dica.
lendo um livro como o Provérbio, começar a ler o Provérbio, ler os Evangelhos, para você entender e ter uma vida com Deus e que a tua vida você esteja na presença de Deus, porque às vezes, dependendo as nossas escolhas, a nossa maneira de viver vai desagradar a Deus, e Deus ele não te obriga a obedecê-lo, mas também se você quer andar na sua vontade, ele deixa você andar sozinho à vontade. É igual a história, para quem já conhece a Bíblia, quem não conhece, a Bíblia fala a história de um homem que tinha 2 filhos, e esse homem representa Deus. Jesus contou essa história para ilustrar como que é a nossa relação com Deus. E um dos filhos disse: pai, o homem era rico, tinha fazenda, eu quero que o Senhor me dê metade da minha herança, porque eu quero viver minha vida segundo a minha vontade, como eu quero, não quero o Senhor interferir na minha vida. E o pai pegou, vendeu a propriedade e dividiu pelos 2. O mais velho ficou com a metade e o mais novo pegou sua metade. Depois de alguns dias, pegou aquele dinheiro e disse: eu vou viver minha vida. Se afastou, se ausentou e foi viver sua vida da maneira que ele bem entendia. O outro ficou em casa com o pai, sujeito ao pai. Só que aquele filho que saiu, ele trata um filho pródigo. Pródigo, a palavra pródigo quer dizer uma pessoa desordenada para gastar o que tem, que não leva as coisas a sério. E ele pegou o seu dinheiro e ele foi fazer o seguinte: ele foi gastar os seus bens como ele achava que era bom. Ele viu que era bom se divertir, que era bom ter muitas mulheres, que era bom ver uma vida assim de curtição, né? E ele foi fazer isso. Só que aí o que aconteceu? Naquela vida que ele escolheu, que parecia boa, prazerosa, ele gastou todo o dinheiro. E quando ele gastou todo o seu dinheiro, de repente veio fome sobre aquele lugar e ele não tinha dinheiro também para sobreviver. E ele começou a padecer fome, ele começou a ter necessidade. Aí ele lembrou que na casa do seu pai até os empregados tinham que comer, e ele era filho e não teria. E ele disse: eu vou voltar para o meu pai, vou dizer que não mereço, que ele me receba apenas como servo. E voltou, e quando voltou, o pai o recebe com alegria, faz até uma festa e restaura até a condição dele. E resumindo isso, Jesus contou essa história para ilustrar como seria a nossa vida com Deus. Se nós quisermos viver nossa vida por conta própria, fazendo o que nos agrada, fazendo a nossa própria vontade, não dando importância ao que Deus ensina, nos seus ensinamentos, na sua palavra, Deus ele não vai te obrigar a ficar com ele, não vai te colocar, vamos dizer, um cabresto, um freio. Não, você vai viver, você quer, você vive, mas ele vai estar no lugar dele. O lugar dele é o lugar da santidade, da palavra dele. Ele não vai estar com você, você vai estar sozinho e você vai lidar com as situações, com tudo que enfrentar sozinho. E onde mais? Espera aí, então Deus é cruel, Deus não se importa. Qual é o pai que vê o filho quebrando a cara sozinho? Não. Deus trabalha com a lei da liberdade. A liberdade, você é livre para fazer suas escolhas. Só que Deus, a bondade de Deus está que Ele está sempre pronto a te receber de volta quando você se volta para Ele. Quando você chega, porque o filho pródigo chegou uma hora que ele caiu em si e ele disse: pô, estou errado, eu estou sozinho aqui, estou padecendo, mas o meu pai, eu vou voltar para casa. E quando ele voltou, foi acolhido. É assim, quando você volta para Deus, voltar para Deus quer dizer voltar para os ensinamentos de Deus, para a maneira que Ele quer te ensinar. Jesus, ele disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Meu irmão, quantas pessoas não estão cansadas da vida, quantas pessoas não estão sobrecarregados na vida, mas Jesus disse: eu quero vos aliviar, eu quero vos ajudar. Só que ele ensinou como é que ele ajuda. Nós temos uma mania, quando passamos dificuldade, assim: Deus me ajuda. Tem até, eu lembro, eu sou do Nordeste, então o povo dizia na minha época,
tempo eu saí de lá. Ele dizia assim, vala-me Deus, ajuda-me. O vala-me Deus não adianta, não é vala-me Deus, ou Deus me ajuda. É aquela questão, você voltar, espera aí, eu não estou errando. O que eu preciso fazer para que Deus possa me ajudar, para que Deus possa me direcionar? Então Jesus disse, você está cansado da vida, está cansado das lutas, está sobrecarregado, não aguenta mais o fardo. Aí ele falou assim, olha, então vem a mim como? Ele diz assim, aprendei de mim. Então venha aprender, você tomou muitas decisões, você fez muitas coisas que complicou sua vida. Então vem que eu quero te ensinar, eu quero te conduzir, eu quero te dirigir para que você encontre paz. Porque ele diz, então encontrarás paz para os vossos corações. Às vezes a pessoa ela está tão inquieta, está tão cheia de aflição, porque o coração dela está inquieto e ela tenta uma coisa, tenta outra. Quantas pessoas não tentam resolver seus problemas nos vícios? Quantas pessoas não tentam resolver seus problemas, seu inconformismo com a vida, em relacionamentos que às vezes só dá errado e só traz complicação. Então, quer dizer, vamos cuidar disso, vamos buscar Deus, buscar a palavra, começa a ler, começa a aprender de Deus e Ele vai te dar conselhos, direções na vida que vai te trazer, primeira a coisa que você precisa, paz no coração, tranquilidade para você com a cabeça em paz tomar decisões e não andar quebrando a cara, não andar inquieto por nada, não andar preocupado. E daí você realmente ter uma direção, como diz, um norte para a sua vida, uma direção que vai te levar a um caminho certo e ainda demais ter a bênção de Deus com você e você ter Ele com você do teu lado. Então, procura isso, que o teu dia seja na presença de Deus. Deus abençoe. Forte abraço. Compartilha. Compartilha, dá um like, comenta e que Deus abençoe a todos. Que forte abraço e que a graça e a paz de Deus esteja sobre vocês.